Amém? Eu vou convidá-los a abrir as vossas Bíblias na carta em que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3. Saúdo também aqueles que nos acompanham por meio da transmissão desse culto nessa noite. Nós vamos dar sequência às nossas séries de exposições que temos feito no domingo à noite, na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Hoje iremos abordar todo o capítulo 3 dessa carta, do verso 1 ao versículo 21. Efésios capítulo 3, verso 1 ao versículo 21. O tema da nossa exposição dessa noite é um sentimento pastoral. Paulo era um exímio escritor, Paulo era apóstolo de Cristo Jesus, Paulo era plantador de igrejas, mas Paulo também era um pastor de igreja local. E ele, como pastor, ele tinha alguns sentimentos para com aquelas igrejas que ele havia plantado. E de contrapartida nós percebemos, e vamos ver isso nessa noite, que a igreja também nutria um sentimento em relação ao seu pastor. E é isso que eu queria propor aos irmãos nessa noite, de nós expormos nesse capítulo de número 3. Eu queria ler a priori todo o capítulo, 21 versículos, e logo após nós vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Todos acharam? Efésios capítulo 3, o verso 1 até o verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros, pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, versículo 5, em outras gerações, não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos profetas e apóstolos no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois isto está na vossa glória. Versículo 14, por esta razão, ou em outras versões, por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e, assim, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados toda a plenitude de Deus. Ora, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Vou convidá-los a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Temos uma breve palavra de oração nesse instante. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, por tua bondade. Te agradecemos por tua graça derramada sobre todos nós. Muito obrigado. A nossa oração ela pode ser sintetizada nessas palavras de gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado livramentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado os nossos filhos. O Senhor tem guardado a nossa casa, a nossa herança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado dia após dia e nos fortalecido e ao mesmo tempo nos colocado de pé. Graças te damos, ó Deus, por tua santa palavra e te pedimos, fala ao nosso coração. Que o teu nome seja glorificado acima de todo nome e que a tua igreja seja edificada nesta noite. É o que nós te pedimos e por tudo mais te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por vezes nós passamos despercebidos nas pequenas coisas que Deus derrama sobre nós todos os dias, nas coisas que nós chamamos de ordinárias. Nós muitas das vezes não agradecemos ao Senhor e passamos como que despercebidos com o coração ingrato pelas mínimas coisas que Deus faz em nós e através de nós. Certamente os irmãos já têm ciência do fato que ocorreu durante essa semana em uma tragédia em uma BR do nosso país, onde cerca de 38 pessoas fatalmente perderam a sua vida. Talvez os irmãos ainda vão saber, porque essa notícia é recente. Cerca de 1 hora atrás, um avião de pequeno porte caiu na região de Gramado e 10 pessoas que estavam dentro desse avião perderam a sua vida. Um empresário com a sua esposa, os seus filhos pequenos, o piloto daquele avião e alguns outros familiares que ali se encontravam. Todos os 10 tripulantes dessa pequena aeronave que caiu há 1 hora atrás mais ou menos, perderam a sua vida. Percebam, meus irmãos, que o ordinário muitas das vezes nos mostra o cuidado de Deus para conosco. Os livramentos que Deus tem dado e concedido a cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão nessa noite. Se nós pudéssemos relembrar o que Deus tem feito, o que Deus já fez durante o ano de 2024, protegendo a cada um de nós, e eu poderia trazer a lembrança de alguns irmãos que aconteceu durante esse ano, se envolverem em acidentes de veículos, outros que tiveram livramentos do Senhor. Nós passaríamos a noite toda falando das pequenas coisas que para nós são invisíveis, mas que ao nosso coração, dia após dia, o ordinário traz a lembrança que nós devemos agradecer ao Senhor. Nós chegamos ao penúltimo domingo do ano. Próximo domingo será o último. Daqui a uma semana estaremos no nosso culto de ano novo. 2024 está perto de terminar. E nós chegamos aqui com saúde, estamos vivos, estamos de bem, estamos em paz, estamos respirando, estamos ao lado da nossa casa, da família que nós chamamos de quarta igreja. Nós estamos cultuando ao Deus que é vivo. Como Paulo diz nessa porção, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Ele tem cuidado de nós. Se nós pudéssemos contemplar um pequeno resumo, não somente o capítulo 3 de Efésios, mas um resumo de toda a carta aos Efésios, nós iríamos resumir com uma única palavra: unidade. Paulo trata sobre esse tema fundamental em toda essa carta, em toda essa epístola. É bem verdade que Paulo vai falar demais sobre a igreja e a doutrina da igreja.
e aquilo que nós chamamos em teologia de eclesiologia, mas Paulo vai fundamentar essa doutrina da igreja na unidade, na união do povo de Deus. Paulo já começa o capítulo 1 de Efésios falando sobre a unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito, que ao mesmo tempo, sendo três, são um. Essa conta parece que não bate, mas é a doutrina da Trindade. O Pai e o Filho, juntamente com o Espírito, é um único Deus. Perceba a unidade na Trindade. Paulo finaliza o capítulo 1 orando ao Senhor para que Deus derrame avivamento na igreja, para que a igreja tenha a mente esclarecida e os olhos do coração iluminados para compreenderem essa doutrina maravilhosa, para que eles possam andar unidos e glorificando o nome de Cristo. Paulo vai iniciar o capítulo 2 declarando a nossa depravação total, em que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, que é Pai, Filho e Espírito, nos deu vida. E juntamente com Cristo Jesus, temos a garantia da nossa salvação. O apóstolo vai concluir o capítulo 2, que eu não preguei, talvez os irmãos tenham percebido. Pastor, faltou uma pregação aí, finalzinho do capítulo 2, mas o presbítero Valber já pregou, então eu não vou pregar aquilo que ele já pregou. Mas o presbítero Valber pregou belíssimamente quando pontuou que os gentios e os judeus estão unidos em Cristo Jesus. A unidade da cruz, que une povos tão diversos, tão diferentes, que eram inimigos, mas ao mesmo tempo, pela cruz, são unidos pelo sangue de Cristo Jesus. E o que Paulo vai tratar no capítulo 3? Sobre a unidade. E perceba como isso parece ser tão ordinário. Pastor, lá vem o Senhor falar sobre unidade novamente. Desde o começo do ano que o Senhor vem falando e tratando sobre a unidade da igreja, que a igreja precisa ser unida, que a dor do irmão também é a nossa dor, que a alegria do irmão também é a nossa alegria. Não sou eu, irmãos, é a Bíblia Sagrada. E mais uma vez, eu não posso pular isso. Paulo vai tratar sobre a unidade no capítulo 3. A unidade não somente entre a Trindade, não somente entre o povo de Deus, mas Paulo vai tratar a unidade sobre a liderança e os seus liderados, sobre os liderados e as suas lideranças. Paulo vai tratar, meus irmãos, sobre o sentimento de um pastor para com a igreja e ao mesmo tempo o sentimento da igreja para com o seu pastor. Nós temos percebido que por parte de muitos líderes, parece que eles esqueceram, meus irmãos, que o líder não é dono da igreja, ele não é o dono do rebanho, ele é servo do rebanho, e o rebanho também é servo, todos nós somos servos, e eu queria chamar a sua atenção para isso, porque é algo importantíssimo para o crescimento saudável da igreja local. Paulo tem um sentimento para com a igreja. E em contrapartida, os crentes nutrem também um sentimento para com o seu pastor. De um lado, nós iremos perceber, Paulo é um pastor que cuida do seu rebanho. Paulo é um pastor que ama o seu rebanho, que ora pelo rebanho. Em contrapartida, nós percebemos, iremos ver no texto, que o rebanho cuida do seu pastor, ama o seu pastor e ora por ele. E é sobre isso que eu queria tratar nessa noite. Alguém já disse, e aqui uma primeira palavra para os líderes. Alguém já disse que a pessoa mais difícil de você pastorear é aquela pessoa que você vê no espelho todos os dias. Isso acontece com você também ou só comigo? Tem momentos que você está alegre, né? Alegria contagiante. Você está disposto. É isso aí, pastor, vamos lá. Estou junto, conte comigo. Mas tem dia que você está, uma linguagem bem popular, borocrochô. Pastor, hoje não. Está difícil. Acontece com você também? Pois bem, meus irmãos. A pessoa mais difícil de se lidar é aquela que você vê todos os dias diante do espelho. O nosso problema, na verdade, não são os outros. Os nossos problemas, na verdade, somos nós mesmos. E eu queria chamar a sua atenção pela maneira como Paulo começa esse capítulo 3.
Olha o versículo primeiro. Perceba o sentimento do pastor para com o rebanho. Versículo 1, Paulo diz o seguinte: por esta causa, eu já vou explicar que causa é essa. Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por esta causa, que causa? Por causa da unidade da Trindade, aquilo que ele vinha falando anteriormente, no capítulo 1. Por causa da unidade entre gentios e judeus, aquilo que ele vinha falando no capítulo 2. Por esta causa, aí Paulo agora vai tratar sobre a unidade do líder para com os liderados. E perceba o sentimento do apóstolo Paulo. Por essa causa eu, Paulo, prisioneiro, e aqui nós já vimos todo o contexto, Paulo se encontrava preso na cidade de Roma por pregar o evangelho. Era uma prisão domiciliar, ou seja, Paulo alugara a casa em que ele se encontrava preso e ele tinha a possibilidade de receber visitas. E foi em uma dessas visitas que Paulo escreveu as cartas das prisões. Efésios, Colossenses, Filemão, algumas cartas, Filipenses, algumas cartas que Paulo escreveu nessas visitas. Mas perceba o fato. Paulo é prisioneiro na cidade de Roma, mas ele deixa claro que ele não é prisioneiro do imperador Nero. Ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Perceba como isso é maravilhoso para nós. Paulo entendia, meus irmãos e irmãs, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo estava encarcerado de dia e de noite numa prisão domiciliar, mas Paulo compreendia que ele era prisioneiro não de Roma, mas de Cristo Jesus. Paulo não acreditava em sorte, Paulo não acreditava em azar, Paulo acreditava, e essa é uma lição para todos nós dessa noite, Paulo acreditava que tudo o que acontecia na sua vida era propósito e permissão de Deus. Você já pensou sobre isso? Tudo o que acontece em sua vida tem um propósito de Deus. Tudo o que acontece em sua família há um objetivo para a glória de Deus. Tudo o que acontece na sua vida, seja particular, seja a sua vida pública, seja no seu trabalho, seja na escola, na universidade, na igreja local, tudo o que acontece em nós e em nossas vidas acontece pela permissão e um propósito supremo de Deus. Por isso, não murmure. Primeira lição que nós podemos tirar do texto. Paulo estava preso, mas Paulo sabia que havia um propósito de Deus em sua vida. Isso pode ser aplicado na sua vida também. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas o que você tem enfrentado tem um propósito de Deus. Talvez hoje você não compreende, mas acalma o seu coração. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Paulo não era determinista. Eu determino a minha liberdade. Não, Paulo não era. Paulo não dava ordens a Deus, mas Paulo confiava que a poderosa mão de Deus guiava os seus passos. É a mão de Deus que protege você, que sustenta você, que levanta você, que fortalece você, que consola você. É a mão de Deus quem enxuga dos seus olhos toda lágrima. É a mão de Deus quem tira o fardo cansado dos seus ombros. É a mão de Deus que lhe fortalece no dia mau, no dia da angústia, no dia tenebroso da alma. Para muitos, Paulo era prisioneiro de Roma, mas para Paulo, ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Nós podemos fixar os nossos olhos na dificuldade e nós iremos nos desesperar. Se você fixar os seus olhos naquilo que você não tem, você não fará nada. Porém, eis a escolha. Você pode fixar os seus olhos em Cristo e esperar. Qual será a sua escolha nessa noite? Fixar os seus olhos na dificuldade e aí você vai se desesperar, porque é isso que acontece conosco, né?
quando nós olhamos para a enfermidade, para o diagnóstico, quando nós olhamos para aquilo que nos falta, para as dificuldades que nos rodeiam, para as circunstâncias terríveis que se alojam em nosso coração, nós ficamos desesperados. Porém, nós podemos também escolher fixar os nossos olhos em Cristo e aguardar, porque Ele sabe o que faz. Conta-se que certa vez John Bunyan, autor do livro O Peregrino, estava preso por causa do Evangelho, e a sua filha mais nova, cega, deficiente visual, estava na rua, de frente ao cárcere de John Bunyan, pedindo esmolas. Enquanto a filhinha ficava pedindo esmolas, para ver se comprava pão para os seus irmãos, já que a mãe dessas crianças havia falecido, e só havia o pai vivo, e ele estava preso por causa do Evangelho, aquela criança estava mendigando. E John Bunyan estava na janela da prisão olhando para o céu. Um soldado chega na prisão, olha aquela situação e diz: John Bunyan, o que é que você está esperando? E ele responde: eu estou olhando e esperando a resposta de Deus para essa situação. Você pode se desesperar, ou você pode esperar. Perceba, Paulo nutria um sentimento para com essa igreja local. Paulo é prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Isso aqui faz toda a diferença, meus irmãos. Paulo nutria um sentimento de amor para com os gentios, para com os crentes daquela igreja. Paulo sentia um sentimento de alegria ao escrever, mesmo preso, aqueles irmãos gentios, trazendo as boas novas de grande salvação. Paulo estava preso, mas ele amava aqueles irmãos. E aqui há uma grande diferença, meus irmãos e irmãs, no ministério pastoral. Nós, líderes, devemos, em primeiro lugar, amar os nossos liderados. Amar a igreja em que Cristo comprou com seu precioso sangue. Aqui se encontra um verdadeiro pastor que ama as suas ovelhas, que ama os membros da igreja local. Paulo amava aqueles irmãos, Paulo se alegrava aqueles irmãos, e amor e alegria deve permear a vida no ministério, deve permear a vida das líderes. Os líderes, ou o líder que não ama os seus liderados, ele está no lugar errado. Um pastor que não ama a igreja, ele está no lugar errado, ele está no ofício errado, ele está no ministério errado. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor deve ter cheiro de gente. Um pastor que não gosta de abraçar os irmãos, de olhar no olho dos irmãos, de se alegrar com os irmãos, ele é tudo menos pastor. Paulo amava esses irmãos. Perceba o fato, um verdadeiro pastor, ele ama a igreja. Ao que um falso pastor, ele usa a igreja. Eis a diferença. E você é nítido. Um verdadeiro líder, ele ama. Ele cuida do rebanho, com zelo, com preocupação, com alegria, em perceber que em Deus o rebanho está crescendo em graça e misericórdia, em maturidade. Paulo está preso por causa do Evangelho, mas por amor da igreja. Por amor ao rebanho. E esse é o chamado para o pastor. É amar a igreja. Toda a igreja. Todas as ovelhas compradas pelo sangue de Cristo Jesus. Perceba como ele continua o texto. Em primeiro lugar, nós temos o sentimento de amor. Paulo está preso. Mas ele diz: eu amo vocês. Como esse amor, ele é transportado das palavras para a atitude? Pelo cuidado, pela preocupação que o líder deve ter com o rebanho de Cristo. E aí Paulo continua, olhe comigo o que ele diz, versículo 2, até o versículo 6. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para
vós outros. Pois, versículo 3, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando leres, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, versículo 5, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Aí vem a revelação, versículo 6. A saber, esse é o ponto culminante, que os gentios, que não eram judeus, que não eram povos da promessa, que nós já vimos em pregação anterior, que os gentios são co-herdeiros. Se parasse aqui estava bom demais, não é? Co-herdeiros. Eles fazem parte da mesma herança. Eles irão receber a mesma herança dos judeus. Paulo diz que nós somos co-herdeiros dos judeus. As mesmas promessas desde Abraão recaem sobre os judeus, e Paulo diz que também recairá sobre nós gentios. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo que nós gentios também somos filhos de Abraão pela fé. Ou seja, somos um só povo. Mas Paulo continua, aí no versículo 6. Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Em primeiro lugar, Paulo nutria amor para com aqueles irmãos. Em segundo lugar, Paulo era um fiel pregador do Evangelho. Paulo alimentava as ovelhas de Cristo, não com um evangelho deturpado, mas com o evangelho puro e simples. E aqui a diferença entre um bom pastor e um falso pastor. Um bom pastor não é aquele que só ama o rebanho, mas é aquele que nutre o rebanho com um genuíno evangelho, com um genuíno leite espiritual. Ao mesmo tempo em que o falso pastor, ele, além de não amar o rebanho, ele não nutre o rebanho com o evangelho de Cristo, autêntico, puro e simples. Certa vez perguntaram a Moody, Dwight Lyman Moody, fizeram essa pergunta. Moody, perceba como é intrigante. Qual é o maior problema da obra de Deus? Pergunta intrigante, né? Qual é o maior problema da obra? E a resposta de Dwight Lyman Moody foi: o maior problema da obra são os obreiros, que não amam o rebanho. E é triste, meus irmãos e irmãs, chegarmos à conclusão que em nossos dias, muitos pastores não têm o amor pelo rebanho. Não tem zelo pela pregação do Evangelho para nutrir o rebanho de Cristo. Perceba, o que nutre o rebanho não é apresentação artística. O que nutre o rebanho não é entretenimento. O que nutre o rebanho não é testemunho. O que nutre o rebanho é a pregação do Evangelho de Cristo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Isso quer dizer que um líder que não prega Cristo, ele não é um genuíno líder. Ele é a causa do problema. Aquele que não une, divide. Aquele que não gera unidade, gera divisão. Talvez, meus irmãos, esse tipo de falso pastor se esqueceu de um fato importantíssimo, que eles irão prestar contas a Deus, o supremo pastor. E eu queria chamar a sua atenção, deixa aberto, por gentileza, Efésios, e volte comigo lá no Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, verso 1, até o versículo 10. Ezequiel 34, verso 1 até o versículo 10.
Talvez muitos pastores precisam relembrar dessa palavra. Ezequiel 34, verso 1 ao verso 10. Todos já acharam? Perceba a leitura do texto. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. É contra, viu? Não é a favor, não. Se é contra, não é uma palavra mansa, tranquila e suave. É um cajado. É uma palavra firme. E é o próprio Deus quem está dizendo: prega contra os pastores de Israel. Aí vem a pregação. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Olha a pergunta. Não apacentarão os pastores quem? As ovelhas. Certo não é esse? Correto não é esse? O pastor, ele é levantado por Deus para pastorear as ovelhas. Aí Deus diz o seguinte: ai dos pastores de Israel. Esse mesmo ai, no hebraico do Antigo Testamento, ele é a mesma cena em que Isaías, no capítulo 6, vê a glória de Deus, e quando o profeta vê a glória de Deus, a Isaías faz: ai de mim, que estou perecendo. É um ai de terror. Ai de Sodoma e Gomorra. Estão lembrados? É a mesma palavra usada aqui pelo profeta para dizer que Deus está contra os pastores. Ai de vocês, pastores, que não pastoreiam o rebanho de Deus. Porventura, o papel principal do pastor não é pastorear? Olha o versículo 3. O que é que ele estava fazendo? Versículo 3. Ezequiel 34, verso 3. Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Meu querido, o papel fundamental do pastor é pastorear. Apacentar. Ele está preocupado com o rebanho, com a saúde do rebanho e com a proteção do rebanho. Com a saúde do rebanho, com a saúde espiritual, trazendo alimento, pasto verdejante, alimento bíblico. Por isso que o pastor deve se dedicar incansavelmente a estudar as Sagradas Escrituras para trazer alimento sólido para a igreja. E percebam, uma ovelha que é bem nutrida na sua igreja local, ele não fica pulando de igrejas atrás de novidades, ele é nutrido em sua igreja local, ele não precisa de novidade, ele é alimentado na sua igreja local. Esse é o papel do pastor, alimentar o rebanho, proteger o rebanho das heresias, dos lobos. Quando o lobo vem, é o pastor que se coloca na frente do rebanho para proteger o rebanho. Olha o versículo 4. Na prática, como isso acontece. Olha o ministério pastoral. A fraca não fortalecesse. A doente, a quebrada, a desgarrada e a perdida. Mas, finalzinho do versículo 4, mas com rigor e dureza. Você está vendo na prática? O ministério pastoral aqui, meus irmãos. Você que é líder, e que no próximo domingo será empossado líder da quarta igreja, liderança da quarta igreja. É seu papel fundamental executar isso aqui. Você sabia disso? Auxiliar as fracas, fortalecer as fracas, levantar as ovelhas caídas de Israel. Olha o nosso papel na prática, mais uma vez falando sobre unidade do povo de Deus. Em específico aqui, com o ministério, com o pregador, com o pastor da igreja local. É papel do pastor buscar a desgarrada. É papel do pastor fortalecer as fracas. É papel do pastor encorajar aquelas que estão fracas na fé espiritualmente. É papel fundamental do pastor. Mas o que o pastor tem feito? Olha o versículo 5. Assim se espalharam por não haver
pastor. E se tornaram pasto para todas as feras do campo. Versículo 6. As minhas ovelhas andam por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam por toda esta terra, sem haver quem ou quem as busque. Meus irmãos, como isso é atual. Como isso se encaixa perfeitamente nos nossos dias. Parece que Ezequiel está escrevendo para certo tipo de pastor dos nossos dias. Pastor preguiçoso. Que você liga para ele 10 horas da manhã, ele está com aquela voz embargada, de sono. Pastores preguiçosos que não oram pelo rebanho, que não se preocupam com o rebanho, que não vai atrás, que não liga, que não manda mensagem, que não fortalece. Como isso é atual nos nossos dias. O pastor Roberto Brasileiro, que é o presidente do Supremo Conselho, pregando, logo depois da pandemia, ele pregando disse algo importantíssimo. Ele disse que um dos maiores obstáculos da igreja presbiteriana do Brasil são os pastores presbiterianos. Você sabia disso? Presidente do Supremo Conselho. Um dos maiores obstáculos da igreja presbiteriana não é os membros que dão trabalho, mas são os pastores que estão preguiçosos, que não querem sair de casa, que se acostumaram a fazer live, que se acostumaram com a pandemia, fica em casa, e aí o pastor ficou em casa, e se acostumou até hoje a ficar em casa, e espera que o rebanho venha para a igreja. Pastor que não faz visita, pastor que não manda mensagem, que não percebe a ausência dos irmãos da igreja, que não sabe nem o nome dos membros. Sabe o que é triste? Eu fui professor de seminário aqui em Campinas. E um dos seminaristas me disse o seguinte: pastor, quando eu for ordenado, eu só irei ser pastor de igreja grande, que pague bem e que me deixe um carro à disposição. Você sabia que tem pastor assim? Eu não estou preocupado com o rebanho, eu quero saber com o meu salário. Pode cortar o que quiser cortar, desde que paguem de o meu. Olha a exortação contra esse tipo de pastor. E Ezequiel continua, versículo 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Versículo 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo ao seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirva de pasto. Você ainda quer ser pastor? Meus irmãos, o ministério pastoral, ele é árduo, mas ele também é gratificante. O ministério pastoral, ele é árduo porque é trabalho. E é trabalho dobrado. Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, Paulo diz que aqueles que se afadigam na palavra devem receber dobrados honorários. Tem pastor que pensa que o ponto principal do pastor é a pregação e não faz mais nada. Você conhece pessoas assim, pastores assim? Não, irmãos, eu não posso lhe aconselhar, não posso fazer gabinete, eu não posso lhe visitar porque eu estou estudando a palavra. Aí coloca um ponto principal como se fosse o único ponto, o ponto exclusivo do ministério pastoral. É a pregação. E não se envolve com o rebanho.
É triste, meus irmãos, e eu falo de um fato que eu vi, não é de ouvir, que eu vi, que eu conheço. Um pastor que quando termina o culto, ele sai pela lateral. Aqueles ovelhas que quiserem falar com o pastor, procurem ele no gabinete pastoral. O pastor tem cheiro de gente. Ele conversa com o povo. Ele ama como Paulo ama. Ele não usa o rebanho como esse tipo de falso pastor. Ele se preocupa. Ele cuida, ele ora. Percebeu o sentimento pastoral? Eu estou preso por amor a vocês. E aqui nós podemos relembrar o que Paulo falou aos presbíteros de Éfeso, ao final do seu ministério na cidade de Éfeso. Em Atos capítulo 20, a partir do versículo 28, Paulo chama os presbíteros, faz uma reunião de presbitério, e diz: olha, eu pastoreei vocês todos os dias. Nunca vos deixei de anunciar todo o evangelho, ou todo o desígnio de Deus, em público e de casa em casa. Esse é o sentimento da liderança. E aqui eu queria externar, não somente como aplicação ao pastor, mas como aplicação aos oficiais, aos líderes de sociedades internas. Líderes, amem, cuidem, alimentem o rebanho de Cristo. É papel seu, líder, fundamental, de cuidar dessas ovelhas. Desde as ovelhinhas menores, as nossas crianças, como as ovelhas mais experientes, como os nossos adolescentes mais avançados. É papel nosso de cuidar dessa igreja, para que o lobo não venha e trague as ovelhas de Cristo. Sentimento de Paulo: amor e cuidado. Mas perceba, de um outro lado, nós temos a contrapartida, né? Que eu falei. Volte comigo para Efésios. Efésios capítulo 3. Antes de nós partirmos para o sentimento da igreja para com o pastor, eu queria ver com os irmãos do versículo 7 até o versículo 12. Nós teremos aqui nesses versículos, até o versículo 13. Nós temos um privilégio do ministério e nós temos um pedido pastoral. Perceba o privilégio de Paulo. Versículo 7 até o versículo 12, nós temos o privilégio. Versículo 13, nós temos um pedido, e aí nós temos um sentimento da igreja para com o seu pastor. Versículo 7 diz o seguinte: do qual fui constituído. Percebe que não é Paulo quem se constituiu ministro. Ele foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, versículo 8, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde o século oculto em Deus, que criou todas as coisas. E olha a finalidade do ministério pastoral, versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Perceba que privilégio Paulo traz. Esse é o maior privilégio do pastor. É o maior privilégio do pregador. Anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Não existe privilégio maior do que esse. Aos irmãos do grupo de louvor, que privilégio vocês têm de entoar cânticos e conduzir a igreja a louvar a Cristo Jesus.
Que privilégio vocês que trabalham na seara do Senhor, em alguma sociedade interna, em algum departamento interno da nossa igreja local, ou mesmo você que é oficial da igreja local. Perceba que riqueza, que privilégio nós temos. Deus poderia escolher os anjos para fazer isso. Deus poderia escolher tantas outras pessoas mais capacitadas do que você e do que eu, mas Ele escolheu você. Que privilégio subir ao púlpito e pregar o Evangelho de Cristo, a igreja de Cristo. Que privilégio, meus irmãos, pastorear a igreja de Cristo, conduzir o rebanho à glória de Deus. Que privilégio quando nós saímos da nossa casa e nos reunimos para louvar e bendizer aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que Paulo, quando escreve 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz o seguinte: porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Que privilégio nosso de fazer parte da quarta igreja. Não há nada mais prazeroso do que pregar a Cristo. Entregar um panfleto, evangelizar. Não há nada mais prazeroso do que ver os jovens crentes caminhando na fé. Com 27 anos de idade, Martyn Lloyd-Jones foi colocado como o médico oficial do rei da Inglaterra. 27 anos. Tinha um futuro promissor. Imagine você concluir a sua universidade e logo quando concluir, o imperador convocar você para ser oficial do rei. Ele iria trabalhar 24 horas ao lado do rei. Não lhe faltaria financeiramente nada. Com 27 anos de idade, Martyn Lloyd-Jones abriu mão de ser o médico oficial do rei para ser pregador do Evangelho de Cristo. Charles Spurgeon, ensinando a seus alunos de teologia na igreja local, aquilo que nós temos estudado na terça-feira, doutrina, a teologia da reforma, ele orientou seus alunos e disse: meus filhos, se a rainha da Inglaterra chamar vocês para ser representantes da Inglaterra em qualquer outro mundo, em qualquer outro lugar, em qualquer outro país, não sejam. Não se rebaixe, deixando de ser representante de Cristo Jesus na terra para ser representante de homens. Vocês têm um privilégio que ninguém mais tem, pregador do Evangelho de Cristo. Conta-se que um certo pastor começou a pregar. E ele começou a pregar biblicamente. Leu o texto, começou a explicar o texto. Só que no meio da pregação, esse pastor deixou de pregar o texto para trazer testemunho pessoal. Ó, irmãos, vocês estão vendo aqui o que Paulo fez? Pois bem, eu queria falar a vocês, como pastor, Paulo disse que amou a igreja. Eu amo vocês. Lembra lá daquela confraternização da SAF? Estava uma benção. Amei tudo que vocês fizeram. Mais ou menos isso. Deixou de pregar o evangelho para contar o testemunho. E aí um jovem presbítero se levantou no meio da igreja e disse: ô pastor, pregue a Cristo. Pregue a Cristo, pastor. E ele se levantou, se sentou. Todo mundo ficou assustado com o presbítero, olhando para ele, e olhando para o pastor, e olhava para o presbítero, e olhava para o pastor, e o pastor ficou calado, ficou mudo. Aí o pastor baixou a cabeça e disse: irmãos, eu vou voltar a pregar a Cristo, tá certo? E começou a voltar e pregou a Cristo novamente. Não há privilégio maior, meus irmãos, do que pregarmos a Cristo Jesus. O maior privilégio de Paulo não eram os bens materiais. O maior privilégio de Paulo não era o título ou ofício de pastor. O maior privilégio de Paulo não era ser apóstolo de Cristo Jesus, ter fundado igrejas, plantado novas igrejas, fortalecido os irmãos. Não. O maior privilégio de Paulo é ser fiel a Cristo. Isso nós podemos aplicar, que o maior privilégio de um pastor não é a quantidade de membros que a sua igreja possui, não, nem mesmo a estrutura gigantesca do prédio.
O maior privilégio do ministro de Cristo é ser fiel às Escrituras. E a vocês que pregam publicamente a palavra de Deus, o seu maior privilégio é concluir uma mensagem e as pessoas dizer: Cristo seja louvado. É ao final da pregação, o nome de Cristo ser glorificado. Não seu, não meu. Quem somos nós? Servos. Servos. Servos de Cristo. Aí Paulo diz o seguinte: meus irmãos, o meu maior privilégio é pregar o Evangelho. Eu fui constituído ministro de Deus para pregar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Mas Paulo faz um pedido. E no meio desse pedido, nós temos o sentimento da igreja para com o pastor. Versículo de número 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. De um lado nós temos um pastor que ama o rebanho. E aqui o sentimento do rebanho para com o pastor. De um outro lado nós temos um rebanho que se preocupa com o seu pastor. Foi esse o objetivo, ou o propósito que levou Paulo a escrever a carta aos Efésios. Porque na igreja de Éfeso, os irmãos da igreja, os crentes daquela comunidade local estavam preocupados, porque ficaram sabendo que o seu pastor estava preso em Roma por causa do evangelho. Esses irmãos se preocupavam com o seu pastor. Os crentes estavam angustiados. Como é bom, meus irmãos. Como é bom liderar ou pastorear uma igreja que se preocupa com você. O trabalho se torna mais fácil. Você liderar um rebanho que se preocupa com você. Que manda mensagem. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, abrir um parênteses na mensagem, não precisa responder. E não é sobre o pastor, tá certo? Porque eu vou ver o seu rosto. Mas você já orou pela vida dos seus líderes? As irmãs da SAF. Vocês já oraram pela liderança da SAF local? Não precisa responder. A presidente, a vice, secretárias, tesoureira, você já orou por elas? E aqui eu queria estender para todas as demais sociedades internas. Não vai dar tempo de eu falar cada uma. Mas homens já oraram pelos seus líderes. Os jovens, vocês já oraram por eles, pelos seus líderes. Os adolescentes, as crianças, vocês já oraram pelos professores do departamento infantil. Pais, vocês já oraram pelos professores do departamento infantil. Para que Deus derrame misericórdia, graça. Já oraram por elas? Vocês já oraram a igreja pelos oficiais? Pela junta diaconal? Diga a você, responda a você. Você já orou pelo seu diácono hoje? Pelos seus presbíteros? Já oraram por eles? Essa igreja se preocupava com os seus líderes. Eles estavam preocupados. E Paulo diz o seguinte: eu peço a vocês, não desfaleçais. Não fiquem angustiados, preocupados comigo. Não fique. Porque eu estou preso é para a glória de vocês. É para que vocês se unam cada vez mais. Certamente Paulo estava dizendo: eu quero cientificar-vos de que as coisas que me acontecem ou que têm me acontecido têm antes contribuído para o crescimento do evangelho. Ele escreveu isso, você sabia? A carta aos Filipenses. Uma outra igreja que também estava preocupada com o seu pastor, e Paulo diz: eu quero cientificar-vos que as coisas que têm me acontecido têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Talvez Paulo aqui estava lembrando aos presbíteros, que ele se reuniu em Atos capítulo 20. E talvez Paulo estava lembrando a eles: eu já disse a vocês, presbíteros, mas eu queria ratificar, eu nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo,
contanto que completem a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo à igreja: meus irmãos, não se preocupem comigo, não fiquem angustiados comigo, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Percebe o sentimento da igreja? É uma igreja unida, que ama os seus líderes e que é amada pelos seus líderes. O trabalho do Senhor se torna mais fácil assim. E ele conclui com uma oração. Perceba, Paulo ama esses irmãos. Paulo prega o genuíno evangelho para eles, nutre aqueles irmãos. De contrapartida, aqueles irmãos se preocupam com o bem-estar do seu pastor. E Paulo conclui orando por eles. Do versículo 14 ao versículo 21. Ao que Paulo já tinha feito isso. Estão lembrados? Capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Lá no capítulo 1, Paulo já tinha orado por esses irmãos. Mas Paulo ora novamente. E essa é a luta constante do pastor. Pastor, meus irmãos, que ama o rebanho, ele perde o sono. Ele passa a noite em claro, preocupado com uma ovelha. As 99 estão bem, mas tem uma ovelha que não está frequentando muito culto, que não está muito bem espiritualmente, que está dando desculpas. Aí o pastor fica angustiado com aquela ovelha, e aí perde a fome, e aí perde o sono, passa a noite em claro e vai orar. É o que Paulo faz aqui. Paulo ora. E eis a oração do apóstolo Paulo, versículo 14 ao versículo 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Olha a oração, olha o conteúdo da oração de Paulo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Primeiro, o conteúdo da oração de Paulo é por fortalecimento. Segundo, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Segundo pedido de Paulo, é que vocês estejam alicerçados e arraigados em amor. Que vocês tenham amor um para com os outros. Resumindo, sejam unidos. Versículo 18. Qual é o propósito dessa oração, desse pedido de Paulo? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Como Paulo conclui essa oração? Versículo 20 e versículo 21. Vamos ler todos juntos? Versículo 20 e versículo 21. Vamos lá? Ora, aquele conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você imagina o pastor lendo essa porção para a igreja de Éfeso. Meus irmãos, recebemos uma carta do apóstolo Paulo, e eu vou ler para vocês. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele. Você consegue compreender? Paulo não diz o seguinte: eu sou um bom pastor. Não, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Se eu dissesse a você que o seu pastor ora por você, você ficaria feliz? Eita misericórdia. Você ficaria feliz? A pergunta válida também. Você tem orado por ele? Você sabia que o seu presbítero tem orado por você? Sabia? Sim ou não? Eita, presbítero. Você tem orado por eles? Você tem orado pelo conselho da quarta igreja? Eu não tenho tempo, meus irmãos, mas isso vai acontecer. Primeira semana de janeiro, guarde. Assembleia ordinária. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Grandes coisas. Deus tem unido o conselho da quarta igreja cada vez mais. E nós podemos ver que ao final de tudo, o nome do Senhor tem sido glorificado. Você tem orado pelos seus diáconos? Estudamos, né? Uma terça-feira aí estudamos sobre os diáconos. E alguns, pastor, eu pensei que diácono é só aquele que fica na porta. É, diácono Alain? Na terça-feira alguns dizem, pastor, eu pensei que diácono é aquele que ficava na porta. Vai mais do que isso. Eles oram por você, porque eles são seus oficiais, juntamente com os presbíteros e com o pastor. Paulo conclui essa oração orando pela igreja. E conclui com uma doxologia, um cântico de louvor. Deus pode, meus irmãos e irmãs, fazer por nós mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Deus pode fazer por nós. Sabe onde Ele faz? Na igreja e em Cristo Jesus. Que privilégio, não é? Deus tem abençoado a igreja, para que ao final de tudo, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Permita-me concluir nessa noite. Eu queria convidar os irmãos do louvor. A igreja, meus irmãos e irmãs, é o complemento de Cristo. A igreja é o seu corpo. A igreja é as suas mãos, seus pés, é a sua voz. Mas nunca se esqueça, Cristo é o cabeça da igreja. Ao final de tudo, não é a quarta igreja que vai ser louvada, não. É Cristo. E isso deve ser notório em nosso meio. Perceba, já estou concluindo. Os membros devem estar unidos, em comunhão, conhecendo e experimentando o amor sem limites de Cristo Jesus. Aquele que está forte, fortalece aquele que está fraco. É isso que Paulo ora. E antes que nós possamos levar o amor de Cristo aos outros, nós devemos encontrar esse amor dentro da igreja local. E essa é a aplicação que eu queria fazer. Antes de nós sairmos para evangelizar aos outros, para levar o amor de Cristo aos outros, nós devemos amar os nossos irmãos aqui no meio da igreja. A pergunta que surge é, em primeiro lugar, você ama os seus líderes? Você ora por eles, se preocupa com eles. Segundo lugar, você promove a unidade do corpo de Cristo. Você é aquele tipo de pessoa que une ou que divide. Você se parece com Cristo. E ao final de tudo, que seja dado louvor, a glória e a honra a Cristo Jesus. Nós estamos há alguns dias de comemorarmos o Natal. Que não será a mesa farta,
mas o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que esse Natal possa ser ecoado a começar de nós. Cristo se fez carne, habitou entre nós por amor a nós. E que nós possamos amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Vamos ficar de pé?